no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ficar de pés. Eu gostaria de pedir aos irmãos que não saiam do seu lugar, a não ser que seja por um motivo justo, a não ser os obreiros que estão envolvidos na ativa, jovens e adolescentes. Eu quero convidá-los com todo carinho para estarem aqui dentro, para participar do estudo. Crianças também. Os obreiros auxiliam aí, chamando os nossos jovens e adolescentes com todo carinho e educação, para estarem aqui dentro da nave do templo, para nós participarmos do estudo. Mateus capítulo 25, irmãos, é o tema da nossa festa. A partir do versículo 1, nós vamos fazer essa leitura. São apenas 6 versículos. Nós vamos ler em voz de coro os 6 versículos. Todos encontraram? Amém. Mateus capítulo 25. Diz assim a Bíblia: Então, todos juntos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saiam ao encontro. Mais uma vez o versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saiam ao encontro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos, a partir do versículo 13. Irmãos, eu quero apresentar o pastor Camargo. Pastor Camargo está aqui. Pastor Camargo é um pastor jubilado, pastor que está também na ativa, é pastor aqui na sede. Amém? Vocês estão felizes com a presença dele? Amém? Amém. Muito bem. Tem mais algum pastor aí, evangelista? Tem não, né? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 13. Todos acharam? Amém. Vamos ler até o versículo 18, também em voz de coro, todos nós. Todos encontraram? Amém. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que te adoram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mais uma vez o verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, nós estamos aqui. Eu sei que a maioria dos irmãos estão participando da festa hoje, nesse último dia. Mas nós estamos aqui desde sexta-feira, e eu louvo a Deus porque tivemos na sexta, tivemos no sábado ontem, 2 cultos muito abençoados, onde Deus falou poderosamente ao nosso coração.
especialmente, sem discriminar ninguém, mas especialmente a mensagem de ontem. Eu fiquei impressionado porque a preletora era jovem, né? Bem jovem ainda. Eu fiquei assim impressionado com o nível de maturidade que ela demonstrou ao pregar a palavra de Deus no tema. E hoje eu também me sinto honrado em ser convidado pelas irmãs do Centro de Oração para estar ministrando a palavra de Deus. Eu falei com elas: irmãs, convida alguém de fora, né? Convida uma outra pessoa, porque eu estou sempre falando aos irmãos, né? E nós estamos estudando exatamente o livro de Apocalipse toda terça-feira aqui. Mas aí elas disseram: não, pastor, é o Senhor mesmo. Então eu quero agradecer às irmãs pelo convite, né? Estou feliz por estarmos aqui na presença do Senhor. Irmãos, nós vamos falar de um assunto, ou está sendo falado desde a sexta-feira, porque é o tema da festa. Um assunto que eu entendo que é o assunto de maior relevância para a igreja. De todas as promessas da Bíblia, e olha que são muitas, são dezenas de milhares, que abrange a nossa vida em todos os sentidos, no âmbito material, com todos os seus segmentos, no âmbito espiritual, com todos os seus segmentos. A Bíblia tem dezenas de milhares de promessas. Mas dentre elas, a maior promessa à igreja é a promessa de sermos arrebatados pelo Senhor Jesus para estarmos com Ele nos céus. Nenhuma promessa pode transcender a promessa do arrebatamento da igreja. Como cidadãos da terra e também possuindo a cidadania celestial, nós necessitamos de uma série de coisas para sobrevivermos. Também, como cidadãos celestiais, no contexto de nossa vida espiritual, moral, nós necessitamos de uma série de coisas e fatores para permanecermos de pé. Necessitamos. Agora, o que é prioridade máxima, absoluta para a igreja, é sermos arrebatados aos céus. Se nós fôssemos aqui conversar com alguns irmãos, nós ficaríamos assim, impressionados. Existem crentes aqui que têm um tempo muito grande, que já é crente, né? Obreiros, talvez 40, 50, 30, 10, 15 anos. Se não formos arrebatados aos céus, toda a nossa caminhada foi vã. Nós perdemos tudo que nós construímos ao longo de todo o tempo que nós aceitamos a fé em Cristo. E olha bem o que eu vou dizer aos irmãos. Paulo, que também tinha uma formação militar, ele era chefe da guarda do templo, ele usa uma linguagem metafórica, alegórica, baseado na carreira militar, para falar à igreja uma mensagem em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo diz que nós estamos realmente lutando não contra carne e sangue. O que é que significa isso? O que significa é que as coisas que refletem contra a igreja, tá? Seja no âmbito político, filosófico, teológico, seja as dificuldades, problemas que o crente passa como igreja coletiva, que nós passamos como crentes individualmente falando, isso é apenas um reflexo de estratégias de guerra que são travadas contra a igreja no mundo espiritual. Satanás, na verdade, ele é um mentor intelectual que tem a missão de matar, roubar e destruir. E na verdade, o seu alvo principal nessa terra é a igreja. Tudo que o diabo quer é que nós percamos o trem das 12. Que nós percamos o arrebatamento da igreja. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele usa uma linguagem militar, como eu falei, e analisando a teoria de guerra, você vai analisar que uma guerra, ela tem muitas batalhas.
depende das coisas que estão envolvidas, mas uma guerra ela tem muitas batalhas. Mas quem decide a guerra é a última batalha. A última batalha. E eu considero, dado ao cumprimento das profecias que antecedem a vinda de Jesus, eu considero que a igreja está no contexto da última batalha. Podemos ter ganhado grandes batalhas, conquistado grandes coisas, podemos ter uma lista de serviço prestado para Deus incalculável, mas se perdermos essa última batalha, nós perderemos a guerra. Qualquer crente que se esforça para andar no Espírito, percebe de forma muito natural que todos os sinais que antecedem a vinda de Jesus, todos os sinais já se cumpriram. O que falta é ouvirmos a qualquer momento o soar das trombetas do arrebatamento, para sermos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E olha o que eu vou dizer aos irmãos. Eu falei aqui terça-feira passada que a Bíblia ela tem dois caminhos de linguagem, dois caminhos de comunicação. Deus é o maior interessado que a sua mensagem seja compreendida pelo seu povo. E para dar ênfase à sua mensagem, Deus fala conosco no sentido literal e fala conosco no sentido alegórico. Sabendo das limitações que o nosso cérebro possui, Deus usa metáforas, Deus usa sombras, Deus usa figuras, Deus usa comparações. Para quê? Para que a sua mensagem seja absolvida, compreendida pela sua igreja. E Jesus gastou os últimos capítulos de Mateus dando muita ênfase à vigilância. Por incrível que pareça, parece que o versículo-chave da parábola das 10 virgens é aquele ali. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Mas a maior ênfase no capítulo 25 de Mateus, na parábola das 10 virgens, a maior ênfase não é o fato de que Jesus vai vir, mas é o fato do preparo prévio. É o fato de que nós precisamos nos preparar, estarmos preparados e vigilantes para encontrarmos o nosso Senhor nos ares. Então veja bem, Jesus usou o modelo de um casamento na cultura oriental do tempo da antiguidade para ilustrar a sua vinda, o seu encontro com a igreja. Então olha bem, será que esse casamento é um casamento de poligamia? Porque na verdade tem um esposo e 10 virgens. Se nós pensarmos assim, vamos acreditar que a Bíblia está abrindo uma brecha para que o casamento de poligamia, possa acontecer. Um homem pode casar com uma, com duas, com três, com 10 mulheres. Mas na verdade não é isso que a Bíblia está falando. E ali não são 10 esposas. Ali, na verdade, está falando de um cortejo nupcial. Está falando de 10 donzelas que acompanhavam o esposo, acompanhavam a noiva no dia do casamento. Agora a grande questão é que no modelo oriental do casamento não se sabia o dia, não se sabia a hora. Então quando estava se aproximando aquela data, poderia ser a qualquer momento, o cortejo que acompanhava a noiva deveria estar preparados. Não sabia se o noivo viria pela manhã, ao meio-dia, pela tarde, pela noite, de madrugada. Então as 10 virgens que acompanhavam a noiva, nós chamaríamos aqui de 10 damas de honra, elas precisavam estar preparadas, porque não sabia que hora o noivo viria. Se chegasse à noite, havia uma regra: elas precisavam estar com as lamparinas acesas. Não havia luz elétrica. Elas precisavam estar com as lamparinas acesas. E não sabendo se ele ia prolongar, se viesse à noite, precisavam ter azeite em suas lamparinas e uma vasilha de azeite de reserva
porque não sabia que hora o noivo viria. Se aquelas que não tivessem com as suas lamparinas acesas, que não tivessem azeite de reservas, no momento que o noivo chegasse, elas perdiam a honra, perdiam o direito de entrarem na festa nupcial. E a Bíblia diz aqui que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Não há aqui uma doutrina de percentual, irmãos. Alguém pega isso aqui e faz uma doutrina, 50% sobe, 50% fica. Não é isso que a interpretação bíblica está falando. Esse valor aqui, 5 prudentes e 5 loucas, é nada mais, nada menos do que um valor simbólico. Tá? Simbólico. Não está falando de valor percentual. Agora, 5 eram prudentes. Essas 5 prudentes aqui representam os crentes que estão preparados hoje e se preparando a cada momento para encontrar com o Senhor. As 5 loucas representam os crentes que, apesar de serem crentes, apesar de estarem na igreja, apesar de possuir algum cargo, ou talvez fazer parte do ministério, ser até pastor, não estão preparadas ou preparados e não estão se preparando para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Em Lucas capítulo 15, nós temos literalmente a carta do Senhor Jesus para os desviados. O universo de pessoas que se afastaram do Evangelho está subdividido ali em 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo e a parábola da dracma perdida. A parábola da ovelha perdida, por incrível que pareça, a Bíblia chama de ovelha. Apesar de estar perdida, a Bíblia chama de ovelha. São pessoas que literalmente são abandonadas pela igreja, muitas vezes discriminadas. Muitas vezes a igreja faz vista grossa da sua dor, do seu sofrimento, da sua luta, e essa pessoa simplesmente não resiste e é desprendida do aprisco. É ovelha perdida. Mas a Bíblia diz que o bom pastor vai atrás dela, resgata ela ferida, leva para o aprisco, porque o bom pastor reconhece que uma ovelha perdida vale mais do que 99 que não precisa de salvação. A parábola do filho pródigo fala literalmente de crentes ingratos que vivem na igreja. É você dar uma olhada no nosso cenário evangélico e você vai ver que tem pessoas que Deus tira da lama, tem pessoas que não têm nome, que não têm moral, que não têm caráter, que não têm nada, mas são resgatadas pela igreja como o corpo de Cristo na terra. Essas pessoas recebem uma vida digna na sociedade. Essas pessoas recebem um nome. A igreja dá a essas pessoas oportunidades para serem reconhecidas. E depois, simplesmente, essas pessoas trocam tudo isso por uma banana podre. São pessoas que, apesar de serem felizes, não reconhecem que são felizes. Apesar de serem honradas, mas sempre estão cobiçando o mundo lá fora. Sempre estão olhando para fora. É como o povo de Israel que saiu do Egito em corpo, mas a sua mente, o seu coração estava lá. Qualquer luta, qualquer aperto, reclamavam com Moisés. No Egito tínhamos carne, no Egito tínhamos alimento. Então, irmãos, o filho pródigo é o crente ingrato, desprezível, que mais cedo ou mais tarde acaba literalmente saindo. Mas o amor de Deus é tão imensurável que, mesmo sendo um filho ingrato, um crente ingrato, a Bíblia diz que o pai o espera de braços abertos, esperando o dia que ele vai voltar. O filho pródigo, de acordo com os princípios estabelecidos nessa parábola, o tempo de euforia lá no mundo acaba. O tempo de luzes coloridas, o tempo de farra, o tempo de pseudas amizades, porque lá no mundo a pessoa vale o que tem e enquanto tem. Se não tem nada, não vale nada.
Quando o filho pródigo perde tudo e não tem nada, não tem amigos, não tem meretrizes, não tem o que comer, então ele recobra a consciência e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, eu aqui padeço fome. O que significa isso? O filho pródigo, quando passa a ver aquilo que o mundo realmente é, ele diz: eu era feliz na igreja e não sabia. Eu estava no melhor lugar da terra e não sabia. Eu tinha respeito e nome, eu tinha caráter e moral, eu era realmente amado e respeitado, e troquei tudo isso, lancei fora. Mas a Bíblia diz que o pai o espera, e quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos. Aleluia. Irmãos, não dá para medir o amor de Deus. Muito bem. E no capítulo 15 de Lucas fala da parábola da dracma perdida. Por incrível que pareça, é a mais dramática, porque a dracma perdida não é o crente discriminado que foi para o mundo, também não é o crente ingrato que foi literalmente para o mundo. Fala de pessoas que estão dentro dos templos, que estão às margens da igreja, que fazem parte da associação igreja. A parábola da dracma perdida fala de crentes cujos valores espirituais se perderam, que perderam a essência do primeiro amor. Vou falar uma coisa com os irmãos aqui. A Bíblia, na Bíblia Sagrada, nossos dias espirituais são contabilizados. Lá em Apocalipse, capítulo de número 2, quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus, manda uma carta para o pastor da igreja de Éfeso, uma igreja dinâmica, não estavam no mundo, dinâmica, trabalhadora, enfim, mas haviam perdido a essência do primeiro amor. A mensagem predominante para a carta da igreja que estava em Éfeso é essa: lembra-te, pois, de onde caístes, e volta a praticar as primeiras obras. Se você dá uma olhada na genealogia de Caim e a genealogia de Sete, você vai encontrar uma mensagem espiritual. Porque na genealogia de Caim, Deus não contabiliza nada. Nasceu fulano, gerou Beltrano, morreu. Nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu. Na genealogia de Sete, a Bíblia diz: nasceu fulano, viveu tantos anos, gerou Beltrano. Depois que gerou Beltrano, viveu fulano mais tantos anos, e todos os anos de fulano foram tanto, e morreu fulano. Então Deus contabiliza os nossos dias espirituais. Se cometermos algum pecado de morte, e esse pecado não for tratado, posso ser pastor, pode ser membro, pode ser obreiro, pode cantar no conjunto, no coral, tempo não é um antídoto para o pecado. Tempo não cura pecado. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre nunca prospera. Então, a dracma perdida são pessoas que estão na igreja, mas que perderam o valor ou os valores da sua vida espiritual. Mas tem uma solução. A parábola diz: qual a mulher? A igreja na Bíblia é simbolizada de uma mulher. Qual a mulher que, perdendo uma dracma, dracma é um valor de uma moeda corrente, 10 centavos são 10 valores da nossa moeda corrente, 10 centavos de real. Nossa moeda começa a partir de 1 centavo, 10 centavos são 10 valores da nossa moeda corrente. Então o que acontece? Qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma dracma, perdeu uma dracma, mais uma dracma, né? Olha o que eu vou dizer a você aqui. Nós vamos entrar na vida de Jesus. Deus vai mandar fogo aqui, mas não adianta falar da vida de Jesus sem falar do preparo prévio para encontrar com Ele. Quando nós pegamos o livro de Joel, parece que a única mensagem que nós encontramos aqui é Joel capítulo 2, a partir do versículo 28, né? A promessa da efusão do Espírito. E não é. A mensagem mais importante que Joel profetizou foi a visão
dos gafanhotos, da locusta, dos migradores e pulgão. O que Joel viu? Olha aqui para mim, irmãos. Todos nós. Olha aqui para mim. Joel viu o povo de Israel do lado sul como uma lavoura frondosa, bonita. A igreja é, na verdade, o maior espetáculo da terra. A igreja é aquilo de mais belo que existe na terra. Quando a Bíblia fala da igreja, a Bíblia dá muita pose para isso. A Bíblia dá muita glória para isso. Salomão viu a igreja como um exército balançando bandeira, caminhando no deserto, saltando montes e vales, passando por cima de tudo e de todos, em nome do Senhor. Aquilo de mais belo que existe no mundo, a Bíblia compara alegórico à igreja. A igreja é comparada como uma virgem memorável no dia do seu casamento. Ninguém olha para o noivo, você sabia? Eu casei um dia, irmãos. Paguei caro no aluguel de um terno, aluguei um sapatinho mais ou menos, uma gravatinha bonita. Fiquei convencido de que eu estava bonito. Olhava no espelho e falei, hoje eu estou bonito. Quando eu entrei na igreja, ninguém olhou para mim. Mas quando a noiva apontou lá, meu irmão, o pessoal levantou, olhou, ninguém olhou para mim. Então a Bíblia dá muita ênfase à igreja. Olha bem, Joel viu a igreja como uma lavoura. Olha isso. E Joel viu quando pequenas lagartinhas foram entrando, começando a devorar essa lavoura. Lagartinha não dá tanto prejuízo. Mas a lagarta comeu, alimentou, e na lei profética da evolução, a lagarta evoluiu e se transformou em uma locusta. Aquela locusta foi comendo a lavoura do Senhor, e na lei profética da evolução, ela bem alimentada evoluiu e se transformou no número de 50 gafanhotos migradores, que comiam aqui e migravam para lá, e comiam lá, atacando as áreas mais férteis daquela lavoura. Aqueles gafanhotos foram alimentando, e na lei profética da evolução, eles evoluíram e se transformaram na praga do pulgão e destruiu toda aquela lavoura. O que é isso? Ajuntando isso com a parábola da dracma perdida, são valores pequenos da nossa vida espiritual que vamos perdendo e não fazemos caso. E quando se assusta, está oco, sem conteúdo, sem fundamento. Mas veja bem aqui, preste atenção. A mulher perdeu uma dracma. A mulher perdeu uma dracma. A mulher perdeu uma dracma. Não cruzou os braços. Espera aí, está faltando uma, são 10. São 10. Uma vida espiritual você tem que ser mão fechada mesmo. Economia absoluta, não abra mão de nada. O diabo não é bobo, ele sabe que não dá para derrubar você e eu do dia para a noite. Então ele vai trabalhando a longo prazo para roubar valores pequenos da nossa vida espiritual. E ao longo do tempo que esses valores vão sendo perdidos, nós vamos enfraquecendo, vamos perdendo a motivação, vamos perdendo a essência da vida cristã. Depois sabe o que acontece? Há uma miscigenação, há um misticismo. Depois não faz nenhuma diferença mais. Então olha aqui, preste atenção. Olha bem o que eu vou dizer para você. Deus trouxe você aqui nessa manhã não é para te envergonhar, nem para te causar um pânico. Deus trouxe você aqui nesta noite, nesta manhã, porque Ele te ama. Não quer que você perca o trem das 12 por nada. Amém? Amém. Amém? Amém.
A Bíblia diz que a mulher, ao perceber que havia perdido uma dracma, ela acendeu a candeia. É hora de sair do escuro monótono de uma vida espiritual sem sentido e sem motivação. Acender a candeia significa humilhar-se. Acender a candeia significa reconhecer as nossas limitações e fragilidades. Acender a candeia significa ter consciência de que não podemos perder valores da nossa vida espiritual. E se perdermos, nós devemos empreender todo o esforço e toda a força para recuperá-los. Aleluia! Acender a candeia significa saber que você não é autossuficiente. Acender a candeia significa entender que a força motora da igreja é o Espírito Santo. Acender a candeia significa dizer que nós precisamos da ajuda dele. Acender a candeia significa entender que muitas vezes nós temos catarata espiritual e a nossa visão está ofuscada, e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que abra a nossa visão. Aleluia! Deus maravilhoso! Ela acendeu a candeia. Depois, ela varreu a casa. Foi varrendo a casa, tirando a sujeira. Porque quando tira a sujeira, irmãos, aparecem valores. Quando a sujeira sai, aparecem valores. Aleluia! A Bíblia diz que ele não habita em templo imundo. Glória a Deus! Varrendo a casa, Deus maravilhoso! João Batista diz que Jesus tem na sua mão a pá. Jesus sabe o que fazer com esse monte de imundície. Ele tem na sua mão a pá e limpa a eira. E ela achou a dracma perdida. Sabe o que acontece quando nós encontramos valores da nossa vida espiritual que estavam perdidos? Nós não somos mais crentes saudonistas. Antigamente eu chorava, antigamente eu cantava, antigamente eu pregava, antigamente eu sentia, antigamente eu falava línguas, antigamente eu profetizava. Quando nós acendemos a candeia, varremos a casa e achamos valores da nossa vida espiritual, a Bíblia diz que a mulher convidou as suas amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, Deus quer te dar novamente nesta manhã a alegria da salvação que foi perdida. Ele está aqui nesta manhã para te ajudar. Louvado seja Deus. Aleluia! Ergue. Aleluia! Deus está preocupado com você e comigo. Deus está preocupado com você e comigo. Graças a Deus! Louvado seja Deus. Para terminar esse tópico da palavra, eu quero falar uma coisa. O inimigo não é bobo. Olha para mim. Ele sabe que não dá para destruir a igreja. Não dá para erradicar este povo da face da terra. Não dá para tirar a Bíblia da igreja. Então ele faz o seguinte: ele cria meios para que haja um misticismo religioso. Ele cria meios para que a igreja se conforme com o mundo. Ele quer uma igreja mundanizada. Vou terminar esse tópico. Olha o que eu vou dizer a você aqui, preste atenção. A igreja, alguém perguntou para mim uma pergunta no estudo aqui, numa terça-feira, eu não me lembro como foi a pergunta, mas a pergunta era mais ou menos assim: quem é a igreja verdadeira? Se eu fosse denominacionalista, eu falei isso letrando, irmão, porque se falar rápido a língua enrola. Eu falava: a igreja verdadeira é a Assembleia de Deus. Não é isso que os líderes fazem? Não é isso que eles fazem?
Tá? O líder diz: a igreja verdadeira é a minha, porque ele é o fundador dela, então ele é uma espécie de Cristo lá. A igreja verdadeira é aquela que não aceita uma substituição de fundamento. Jesus falou: sobre esta pedra eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O fundamento da igreja Deus e Amor não é Davi Miranda. O fundamento da igreja universal não pode ser de Macedo. Da igreja mundial não pode ser o Valdomiro. O fundamento da Assembleia de Deus não pode ser Daniel Berg e Gunnar Wingre, apesar desses homens serem usados por Deus. O fundamento da igreja é Cristo. Ele é completo e absoluto, e não precisa outro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É Deus. Aleluia! Em Cristo e por Cristo. Muito bem. Quem quer estar na igreja verdadeira aqui, levanta a mão. Quem quer estar na igreja verdadeira? Quem quer estar? Quem quer estar? Tem jeito de saber? Tem uma receita? Tem. A igreja verdadeira não é conhecida pelo seu nome, mas pelas suas características. A Bíblia diz que ela é sal. Apesar de não aparecer, mas a sua importância é inestimável. Você vai ao supermercado, tudo está na promoção, tudo está ali com cartaz, mas o sal você não vê. Cadê o sal? Cadê o sal? Está lá atrás. Parece que não tem nenhum valor. Já experimentou comer uma peixada sem sal? Já experimentou? Significa que o sal é simples, mas é penetrante. A igreja vai entrando nas camadas da sociedade. A igreja vai anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja vai entrando em todas as camadas. Ela está nas favelas, ela está nos bairros onde a polícia não entra, ela está nas grandes metrópoles, nos grandes centros, ela está em todas as camadas dessa sociedade perdida. A igreja, ela é sal, ela é penetrante. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia! Meu. A igreja é luz. Olha aqui para mim, preste atenção aqui. Preste atenção aqui. A sociedade está tão perdida, mas tão perdida, que se você matar uma pessoa, a lei brasileira te alivia. Se você dá uma paulada no cachorro, você vai para a cadeia. O ser humano é coisificado, os valores estão invertidos. O Supremo Tribunal, ele vai intervir. Aconteceu agora há pouco. Olha bem aqui, presta atenção. O Supremo Tribunal é a instituição mais poderosa do nosso país. É a Suprema Corte. Aquilo que o presidente da República não tem autoridade para fazer, o Supremo faz. Se tem uma lei embargada lá no Senado, os senadores estão divididos e não aprovam aquilo, o Supremo Tribunal vem e aprova aquilo. Ninguém pode deter. Mas vou dizer uma coisa para você. O Supremo Tribunal não entra com ação para intervir leis injustas, para alimentar os famintos, para dar direito à casa própria. Eles interviram no Senado com uma lei que estava lá há muito tempo, sabe para quê? Para sancionar o casamento de pessoas do mesmo sexo. A sociedade está perdida, mas a igreja é luz. A igreja é luz. Graças a Deus. Ser igreja é ser sal, é ser luz, é ser luzeiro, é ser sacerdócio, é ser um povo seu, zeloso, especial, de boas obras. Ser igreja é estar embaixo, mas pensando em cima. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia! Muito bem. Já deixamos essa palavra de conscientização. Nós vamos falar agora sobre a vida de Jesus. Quem quer ouvir sobre a vida de Jesus, levanta a mão. Irmãos, atenção dobrada. A vida de Jesus é um assunto
que é fartamente falado desde o Antigo até o Novo Testamento. Mais que você se espante, mas os maiores detalhes proféticos da vida de Jesus não estão no Novo Testamento, mas no Velho Testamento. Enoque, lá no remoto passado da dispensação patriarcal, Enoque profetizou acerca da vida dele. Eis que vem o Senhor nas nuvens com milhares dos seus santos. Como é que Enoque sabia disso, hein, pastor? Muito bem. Agora veja bem. Eu estava vendo um vídeo na internet da discussão de um rabino ultra-ortodoxo judeu e um pastor norte-americano. Irmãos, por incrível que pareça, judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos, a mesma postura que o Sinédrio tinha a respeito de Jesus há 2000 anos atrás, é a mesma postura que os judeus ortodoxos e ultra-ortodoxos têm de Jesus. Certo? Para eles, Jesus não é nada mais, nada menos do que um homem. Deus nunca, jamais. Se nem Paulo conseguiu convencer aquela raça, né? Eu acho que fica meio difícil a gente. Mas deixa os judeus, que são um caso de Deus. Deus trata com eles. Eu estou falando dos judeus que não são messiânicos. Judeu messiânico, ele crê na lei de Moisés e crê no Messias, no Novo Testamento. Tá? Em Apocalipse você vê 144 mil judeus messiânicos sendo escolhidos para representar Israel na grande tribulação. A Bíblia diz que eles têm a lei de Moisés e o testemunho de Jesus Cristo. 144 mil judeus messiânicos que têm o testemunho de Jesus Cristo e a lei de Moisés. Então vejam bem aqui. Preste atenção. Jesus nasceu como as profecias diziam que ele ia nascer. Todas as profecias, ele atendeu toda a demanda profética do Antigo Testamento. Tudo cumpriu nele, absolutamente nele. Não é de se admirar que quando Maria estava grávida, em estado adiantado de gestação, José estava bem em Nazaré da Galileia. Mas a profecia dizia que o menino tinha que nascer lá em Belém da Judéia. Era aproximadamente 147 quilômetros. Não tinha metrô, nem trem, nem avião, nem carro. José era pobre, não podia pagar uma charrete, uma carruagem de éguas de Faraó. Então, acredito que José saiu 147 quilômetros, Nazaré da Galileia aqui, no norte, Belém da Judéia lá embaixo, no sul. A profecia dizia que o menino tinha que nascer em Belém da Judéia. O imperador de Roma, não sei se ele estava bêbado, levantou meio doido da cabeça lá um dia e cismou da mão, como diz o mineiro, e diz assim: quero saber quantas pessoas estão sob o meu domínio político. E deu uma ordem: eu quero um censo. Todo mundo vai se alistar na sua cidade de origem. Não era o governador bêbado, não era o imperador embriagado de Roma, era a mão de Deus movendo para que a profecia cumprisse. José tomou Maria e viajou 147 quilômetros, parando. Na medida que ele parava, as pessoas iam passando à frente, as estalagens iam se enchendo, e parava com Maria. Quando chegou lá, dado ao desconforto da viagem e o ciclo de gestação cumprido, Maria começa a sentir contrações para dar luz. José bate uma porta, bate outra. O que é isso? É Deus movendo os céus e a terra para a sua profecia cumprir. E o menino nasce lá em Belém da Judéia. Muito bem. Então Jesus já veio, já consumou a obra, estabeleceu a igreja. Mas olha bem, em João capítulo 14, Jesus falava do seu retorno aos céus e diz assim: não se turbe o vosso coração,
Credes em Deus, credes também Em mim. na casa do meu pai há muitas. Morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou. Para os E lugares. se eu for preparar lugar, eu Darei. voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isso é bom. Quando ele estava sendo suspenso da terra, levitando da terra, e 500 discípulos entre homens e mulheres olhando para cima, tá? Vendo seu mestre ressuscitado, subindo para ir para os céus, e eles estão olhando. Deus coloca uma nuvem de baixo para tapar o cenário, e ele vai subindo. Então, ali embaixo os discípulos estão procurando, e 2 anjos descem sentados e dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima dos céus, ele mesmo virá, assim como para o céu o viste ir. É Deus. Você quer ver que coisa glorificada? Coisa glorificada. No Salmo 22, Jesus é um servo sofredor, para no Salmo 24 ele ser o Rei da Glória. No Salmo 24 ele é o Rei da Glória, para no Salmo 22, vamos pela ordem, Jesus é o servo sofredor, para no Salmo 23 ele ser o bom pastor. No Salmo 23 ele é o bom pastor, para no Salmo 24 ele ser o Rei da Glória. Jesus subiu, a nuvem o tapou, e vai subindo, ultrapassou todas as dimensões e galáxias, e adentrou ao mundo espiritual. Quando ele se aproximava dos céus, havia um anjo nos portais celestiais, não é invenção nem conjectura, Salmo 24, um do lado de dentro e outro do lado de fora. Quem estava do lado de fora viu o Rei da Glória subindo, olhou para dentro e diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Do lado de dentro alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? E do lado de fora o anjo responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Meu Deus. Acabou, não acabou não. Os tabernáculos eternos se abrem e ele entra. Quando ele entra, havia uma reunião na sala do trono com todos os anjos e miríades angelicais. Ali estava Miguel, ali estava Gabriel, e na mão de Deus Pai, sentado no trono, havia um rolo, Apocalipse capítulo 5, e não havia dentre os anjos ninguém digno de abrir o livro, desatar os seus selos. João estava vendo essa visão, e quando João viu isso em Apocalipse capítulo 5, João entrou em choque e começou a chorar, e um dos anciãos levantou e perguntou: por que você está chorando? Ele diz assim: é porque não há ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O ancião diz: não chores, eis ali o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou. Com o seu sangue comprou para Deus na terra raças, línguas, tribos e nações, e ele se fez digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele está aqui nesta manhã, e pode levantar a mão direita e render a ele toda a glória que ele merece. Quando a gente lê o capítulo 5, você que é estudioso de Apocalipse, a gente entende o que o escritor anônimo aos Hebreus diz assim: dos seus anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Graças a Deus. Espírito Santo Muito bem. de Deus. Ele prometeu voltar. Capítulo 24 de Mateus, você sabe de cor. Foi citado aqui ontem esse capítulo. Discípulos empolgados, cartão postal de Israel, orgulho de todo judeu. O templo que não era mais o templo de Salomão, viu, irmãos? Era o templo de Zorobabel. O primeiro templo de Salomão foi destruído no ano 597 a.C. por Nabucodonosor. O segundo templo foi construído 70 anos depois por Zorobabel, sacerdote Zorobabel.
que reconstruiu o segundo templo, era maior, mas não tinha a mesma glória. Eu vou falar uma coisa aqui. É bom falar isso. Havia velhinhos de idade que viu o templo de Salomão, aquela glória, e esses velhinhos estavam, quando Zorobabel fez o templo, está pronto, foi apresentar o templo para eles. Os velhinhos olhou para o templo de Zorobabel e fez assim, ó. Quando a gente quer falar que uma coisa está mais ou menos, mais ou menos. O outro era mais bonito. O outro era melhor. O outro tinha mais ouro. O outro tinha mais arquitetura, mais engenharia. O profeta levantou e falou assim: a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. Na glória da primeira casa, Salomão orou, cantores famosos cantaram, sacerdotes renomados pregaram, mas na glória da segunda casa, o próprio Filho de Deus, quantas vezes Jesus pregou ali naquele templo? Hein? Então esse segundo templo é chamado de templo de Zorobabel, mas 46 anos antes de Jesus nascer, esse templo já estava bastante deteriorado. Então Herodes, que foi usado como uma mula por Deus, deu uma doida na cabeça e diz assim: nós vamos reformar esse templo. Herodes era judeu, reformou o templo, deu uma reforma toda. Aí um judeu passou a chamar, agora não é mais templo de Zorobabel, é templo de Herodes. E os judeus estavam mostrando para Jesus o templo. Jesus vira para eles. Parece que Jesus era sem graça, né, irmãos? Jesus olha para eles, porque aquele templo era só um símbolo. Jesus era o verdadeiro templo. E diz assim: não estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ficou um grilo cantando na cabeça do juiz. Jesus falou e foi embora. Foi para o Monte das Oliveiras. Suspense no ar. Chegaram para Jesus e disse: mestre, diz-nos agora, que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Abra a Bíblia em Mateus 24, por favor. Vamos ler esse texto. Pode ficar sentado. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3. Estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos agora, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Versículo 4. Jesus diz assim: acautelai-vos que ninguém Irmão, isso aqui é sério, viu? A proliferação de falsos profetas nos nossos dias tem crescido assustadoramente. E uma advertência: o falso não virá com emblema de falso, ele virá fazendo de tudo para se mostrar verdadeiro. Outra recomendação: a forma mais fácil de enganar a humanidade é com milagres, ou pseudos milagres. Eu quero dar ênfase a isso, à igreja, dizendo que Moisés falou, olha onde está Moisés. Moisés falou com o povo de Israel assim: Deus mandou falar com vocês o seguinte, Deus vai permitir que um falso profeta venha no meio de vocês. Deus vai permitir, permissividade de Deus. E esse falso profeta vai fazer milagres extraordinários. Deus vai permitir isso para saber se o coração de vocês está com ele ou se não está. Então, essa proliferação de falsos profetas é a permissividade de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui: acautelai-vos que ninguém
Acautelai-vos que ninguém Nos engane. acautelai-vos que ninguém. Nos engane. Sabe o que é acautelar, irmão? Eu vou explicar de uma forma simples. Acautelar é você não sair falando que é Deus ou o diabo precipitadamente. Não acreditais em todo espírito, diz a Bíblia, mas provai e vede se os espíritos são de Deus. Aí tem um ponto de equilíbrio. Você não deve precipitadamente falar que é o diabo, porque baseado nessas precipitações, Jesus estabeleceu a doutrina da blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao demônio uma obra que é do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz: não acreditai em todo espírito. Aí entra o dom de discernimento. Deus me deu o dom de discernimento. Não existe dom de discernimento sem o conhecimento da palavra, porque é a palavra que vai fazer a diferença. A palavra é o manual. Amém? Amém. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a... Irmão, aquele camarada que parece mais um palhaço. Quem já viu o Ir em Cristo? Quem já viu pela televisão, pelo rádio? O cara parece mais um palhaço do que um falso Cristo. Você diz: aquilo é um otário. Otário? Aquele camarada decorou a Bíblia de capa a capa na mente. Segundo os seguidores dele, a sede dele está em Brasília. Ele diz que é a encarnação de Jesus Cristo. Ele diz que há 2000 anos atrás ele encarnou como Jesus de Nazaré, e agora ele mesmo encarnou como Ir em Cristo. E ele está construindo um reino lá em Brasília, porque ele diz que a sede do Messias vai ser em Brasília. Vai ter trabalho para aquele monte de ladrão lá, irmãos. Brasília. Então veja bem, por incrível que pareça, há médicos, engenheiros, intelectuais seguindo esse homem. E quando são entrevistados, eles dizem: mas você acha que ele é o quê? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Eles dizem: eu não acho, eu tenho certeza. Ele é o próprio Cristo. Então, veja bem. Versículo 5, versículo 6. E ouvireis de guerra. Está ouvindo isso? Você tem ouvido disso? Tem ouvido? Guerra em todas as instâncias. Quando a Bíblia está dizendo guerra aqui, está falando guerra filosófica, guerra teológica, guerra política, guerra social, guerra familiar, guerra civil, guerra de facções, guerra de interesses, guerra de convenções, guerra de igrejas, guerra de pastores. Tem ouvido sobre isso? Briga pelo poder, luta por posição. Tem ouvido isso? Temos visto isso? Muito bem. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai não. Jesus sempre chama a igreja para calmaria. Calma, não se turbe. Não morra de infarto por causa dessas coisas não. Nem de derrame cerebral. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Fomes e pestes. Pestes, na definição mais apurada, está falando de doenças terríveis, que não tem cura. Apesar de longos anos, a AIDS ainda não tem cura. O câncer. Atletas estão morrendo em pleno campo, dando infarto. O índice de derrame cerebral. Doenças que crescem assustadoramente e não há solução. Temos visto isso, irmãos? Você fala mal do SUS, Sistema Único de Saúde, eu também falo. A gente aqui no Brasil não está satisfeito com o SUS.
Mas você sabia que o Sistema Único de Saúde do Brasil é um dos mais avançados do mundo? Melhor do que o Sistema Público de Saúde dos Estados Unidos. E não aguenta a demanda. Amém? Segura aí, lamparina acesa, viu virgens prudentes? Lamparina acesa, não apaga a lamparina não. Não se tortura com esse cheiro que está vindo aqui do meu lado esquerdo, não. Com esse cheiro que está entrando na janela. Aguenta aí. Controla aí. Amém? Amém. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são. Olha, veja bem aqui. A igreja está no contexto do princípio das dores, certo? Mas há uma promessa para a igreja de que não estaremos aqui no período da grande tribulação. Tem crente que quer estar, sabia? Há uma corrente teológica que defende que a igreja vai estar aqui. Eles que fiquem à vontade, porque eu quero ser arrebatado com o Senhor. Mas todas essas coisas é princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ah não, isso aí não cumpriu ainda não. Então está longe a vinda de Jesus. Cumpriu não? Digita no Google lá, igreja perseguida, e você vai ver que hoje e agora, em alguns países crentes como eu e você estão sendo assassinados. Mulheres cristãs estão sendo estrupadas. Crianças cristãs estão sendo violentadas por causa da fé. E aqui no Brasil, alguém levanta, não vou dizer quem é você, diz: eu vejo uma pequena nuvem. Eu estou vendo uma pequena nuvem lá da Praia da Costa, eu acho que vai chover, não vou no culto hoje não. Impressão que vai chover. Está vendo uma nuvem lá? Não vou na igreja hoje não. É? Homens e mulheres estão pagando com sangue o preço da sua fé. Enquanto aqui no Brasil nós temos tantas regalias. Tantas regalias. Tantas regalias. Irmão, não tem conversa não, tá? Para sermos arrebatados precisa preparo antes. Não tem jeito. Agora eu vou dizer uma coisa aqui. Neste tempo, muitos serão escandalizados. Você já conversou com alguém tentando convidá-lo para a igreja, que ele diz assim, naquela igreja, onde reúne fulano e tal? Ah, não vou não. Para ser crente daquele jeito eu preciso ficar do jeito que eu estou. Já convidou alguém à igreja de falar assim? Muitos serão escandalizados. Agora no contexto da igreja, e trair-se-á uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aqui não está falando do mundo não, viu, irmãos? Traição entre obreiros,